Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Fábio Tancredo e hoje falaremos deste piloto aqui. Vocês conhecem? Pois é, Valentino Rossi, um dos grandes nomes, se não o maior nome da história das corridas de moto. Ele começou desde pequeno lá na Itália, sempre gostou de moto velocidade, sempre gostou de andar de moto e se tornou um dos maiores da história. Então, se aproxime, vamos lá conhecer um pouquinho mais da história desse italiano, conhecido também como The Doctor, de como ele é tão preciso em suas ações e das grandes coisas que ele conquistou. Mas antes de começar esse vídeo, como sempre, peço para que você possa curtir esse vídeo. Vamos lá, clica na mãozinha, ficou azul, tá perfeito, já deu a sua curtida. Também comente, coloca aqui o que você está achando dos vídeos do canal, o que você achou desse vídeo também. Pode ser também palminha, pode ser só um joinha, qualquer coisa para servir como interação para o YouTube e assim divulgar o nosso trabalho para outras pessoas. E se não se inscreveu, por favor, se inscreva, ok? Também não se esqueça de acionar o sininho, porque só assim você recebe as notificações dizendo que novos vídeos estão aqui no nosso canal. Beleza? Então, sem mais enrolação, vamos aprender um pouquinho mais desse italiano voador, desse italiano que anda de duas rodas e faz miséria pelas pistas do mundo. Vamos falar de Valentino Rossi. Valentino Rossi nasceu na cidade de Urbino, lá na Itália, ou seja, um grande italiano. Ele nasceu numa família já envolvida com a velocidade. Seu pai, Graziano Rossi, também era piloto, e também era piloto de moto. E com isso, desde pequeno, o Valentino já tinha uma convivência com as máquinas de duas rodas. Tanto é que seu primeiro contato, sua primeira andada de moto, podemos dizer assim, claro, não dirigindo, foi com 2 anos de idade. E com isso, a paixão pela velocidade foi desenvolvendo dentro do Valentino. Com 5 anos de idade, a mãe dele, preocupada com a saúde do menino, da sua integridade física, ela não queria que ele andasse de moto com o pai. Só que o garoto gostava tanto de velocidade que tinha que colocar alguma coisa na vida dele que substituísse a moto. E foi assim que Valentino subiu pela primeira vez num kart. Pois é, a primeira paixão da velocidade do pequeno Valentino foi o kart. E com o kart ele começou a andar e começou a ver que ele tinha, além da paixão pela velocidade, ele tinha muito talento. E aí o tempo foi passando, o Valentino também foi demonstrando outros interesses, como por exemplo o futebol e também a música. Ele gostava muito desde criança de tocar guitarra e toca até hoje. E uma coisa que ele não tinha muita aptidão, muita vontade de fazer, que era estudar. Ele não era um dos melhores alunos, podemos dizer assim. Na escola ele não era tão dedicado quanto nas outras atividades. Mas podemos dizer o que ele realmente gostava era de ir para a beira da pista. Ele gostava de ir para a beira da pista, principalmente ali na brita, no campo de brita, né? Para poder ver os carros. Melhor, para poder ver as motos. Pois é, a preferência dele sempre foi as motos. Ele sempre gostou de ver as corridas, principalmente de motocicleta. E gostava de ver ali as motos passando, se acidentando também, como eu vi uma fala em pesquisa. E aí ele foi se apaixonando cada vez mais pela velocidade, cada vez mais pelas motos, principalmente. E aí o Valentino, apesar de gostar muito de moto, a sua mãe ainda não deixava ele andar de moto. No caso, nas mini motos. Então ele continuava correndo de kart. Com 11 anos de idade, ele se tornou campeão regional de kart na sua categoria. E no ano seguinte, ele repetiu o bom desempenho, ganhando 16 provas naquela temporada. Só que aí, mais ou menos neste período, ali no início da década de 80, começaram a surgir as mini motos como uma febre, principalmente entre os pré-adolescentes e adolescentes. E o Valentino Rossi, é claro, não ia ficar de fora disso daí. E aí ele começou a correr de mini moto, só que ele ainda continuava
dando preferência para o kart. Tanto é que teve um período que ele e o pai dele achavam que ele tinha capacidade de correr realmente em carros de Fórmula e quem sabe chegar à Fórmula 1. Porém, o alto custo que isso acarretaria para a família inviabilizou, podemos dizer, essa perspectiva de futuro. E foi assim que a carreira de kart do Valentino Rossi começou a cair e a perder força, e a moto se tornou uma grande possibilidade na vida futura do Valentino. Isso ficou bem claro quando ele mudou realmente de ideia, saiu do kart, foi para as minimotos, e no início da década de 90 ele já conseguiu competir com as minimotos e conseguindo grandes resultados, o que fez ele chegar aonde ele chegou a partir do seu primeiro contato com as grandes marcas, principalmente uma marca italiana chamada Aprilia. E aí, já correndo de minimoto, ele em 1993 ganhou sua primeira moto de verdade. Pois é, foi a primeira motinha dele, 125 cilindradas, e aí ele já queria botar a moto na pista para sentir o vento batendo em seu rosto. Só que logo na primeira curva ele caiu com a moto, já danificou ela, teve que ir para o conserto, consertou, tal, ficou bonita de novo, completinha, tal. Vamos botar de novo ela para andar? Botou de novo para andar, passou na primeira curva e caiu de novo na segunda. Pois é, digamos que ele demorou um pouquinho para sentir realmente a moto. Só que isso também não foi muito tempo que durou. Ele logo conseguiu aprender a domar a máquina, dominar a fera, e eles começaram a se entender muito bem, já não desde o início, mas quase do início. Tanto é que no ano seguinte, em 1994, Valentino Rossi já conseguiu o título italiano na sua categoria, com aquela sua motinha 125 cilindradas. Isso ficou mostrando para ele que ele tinha um potencial muito grande. Tanto é que ele continuou na categoria lá no campeonato italiano e também começou a competir no campeonato europeu de moto. E ele estava indo tão bem na sua competição que ele começou a chamar a atenção das grandes marcas. E ele, sendo italiano, ele chamou a atenção das marcas italianas. A Ducati, por exemplo, mas principalmente a Aprilia. A Aprilia chamou ele para que ele fizesse um teste na moto de 125 cilindradas que era utilizada no campeonato mundial, na moto velocidade, na categoria de 125. E ele fez muito bem o teste, foi muito bem e assinou o contrato com a montadora e ele começou a correr pela montadora no campeonato italiano e também no campeonato europeu. Depois de uma boa temporada de 95 correndo pela Aprilia, ele ganhou a oportunidade de correr o Mundial de Moto Velocidade na categoria de 125 cilindradas pela montadora. Só que o início não foi lá muito bom. Se lembra que eu falei que quando ele ganhou a primeira moto ele caiu na primeira curva e logo em seguida na segunda curva? Pois é, o início também foi bem complicado. Nas 5 primeiras largadas de Valentino Rossi no campeonato mundial, ele se acidentou 5 vezes. Ele não completou nenhuma corrida. E isso começou a pressionar um pouquinho. Só que ele lidou muito bem com essa pressão. Naquele mesmo ano, na 9ª etapa, na República Tcheca, Valentino Rossi conseguiu sua primeira vitória. Mesmo não tendo uma moto de ponta, ele já conseguiu se destacar numa categoria que é muito igual. Os pilotos disputam com muita igualdade, né? Não tem um que sobressaia do que os outros. Isso é uma característica da 125. E, apesar de todo esse problema que ele teve no início, e de altos e baixos durante toda a temporada, ele conseguiu essa vitória, conseguiu outras também, e ficou com a 9ª colocação no campeonato. Isso deu muita moral para ele no ano seguinte, em 1997, onde ele dominou a categoria. Apesar de, como eu falei, a categoria ser muito equilibrada, foi um ano muito bom para ele. Ele conseguiu 11 vitórias e conquistou o título da categoria 125, o que credenciou ele a subir o seu nível e começar a disputar na categoria de 250 cilindradas.
No ano de 1998, ainda pela Aprilia, ele teve um ano bem complicado. Até a questão de adaptação, uma moto maior, com mais potência. Ele sentiu um pouquinho de dificuldade no início, só que ele pegou o jeito até muito rápido. Naquele ano ele disputou bastante o título, ganhou corridas e ficou ali na ponta disputando o campeonato com Loris Capirossi. Só que no final, por conta também de todos os problemas que ele teve, pessoal e dentro da pista, ele acabou ficando com um vice-campeonato. O que não foi ruim. No ano seguinte, em 99, ele se manteve na categoria e foi bom para ele, porque nesse ano ele conseguiu novamente o título mundial. Ele teve 5 poles, o que não é um número muito grande, mas principalmente conseguiu 9 vitórias durante toda a temporada, o que credenciou novamente para subir de nível e ascender a principal categoria da motovelocidade, do motociclismo, que na época, era as 500 cilindradas. E aí, depois de ser campeão nas 250 cilindradas, ele foi correr pela Honda na categoria máxima na época, como eu falei, nas 500 cilindradas. Só que ele não estava na equipe principal, era uma equipe satélite. O que na realidade não impediu ele de correr muito bem e já se destacar logo no início. No seu primeiro ano, no ano de 2000, ele teve uma rivalidade muito grande com o seu compatriota Max Biaggi. Só que além de Biaggi, tinha outros grandes pilotos, entre eles o americano Kenny Roberts Jr. E os três basicamente lutaram pelo título. E mesmo com isso, o Valentino não se negou a ficar lá na frente, muito pelo contrário, estava lá disputando, conseguiu ótimos resultados e no final da temporada ele conseguiu um incrível vice-campeonato. E o ano de 2001, apesar de estar numa equipe satélite, o equipamento era muito parecido com a da principal, fez com que ele se destacasse muito e ficou muito na frente dos seus concorrentes. Em uma temporada com 16 etapas, o Valentino ganhou 11 delas, conseguindo ser campeão mundial com mais de 100 pontos de vantagem para o vice-campeão, que é o seu compatriota e grande rival na época, Max Biaggi. No ano seguinte, em 2002, foi um ano de grandes mudanças na moto velocidade. Nesse ano, as motos passaram para 990 cilindradas, quase 1000 cilindradas, e as motos também eram em 4 tempos, o que deixava a moto muito mais rápida e muito mais arredia, né? Ela tinha muito mais velocidade. E Rossi se adaptou muito bem a essa mudança. Novamente, sobrou na galera, dessa vez já correndo pela equipe principal da Honda, conquistou o título mundial novamente com 11 vitórias e com mais de 140 pontos de vantagem para o segundo colocado, novamente o seu compatriota Max Biaggi. E esse período começou a ser muito de dominação do Valentino. Em 2003, ele conquistou novamente o título, seu terceiro, com 9 vitórias e apenas um abandono, sendo que as outras corridas onde ele não ganhou, ele ficou em segundo lugar. Tanto é que no ano seguinte ele precisava de desafios. Tanto é que ele deixou a Honda e assinou com a Yamaha. E a Yamaha estava muito tempo sem saber o que era conquistar um título mundial. E o Valentino chegou para exatamente mudar essa história. E foi isso que ele conseguiu de novo. Foi um período de dominação. Não importava a moto onde que ele sentava, não importava a construtora que ele estava pilotando, o motor que estava carregando ele para frente, ele chegava lá e destruía. Nesse ano de 2004 ele repetiu o título mundial, novamente com 9 vitórias, em 16 etapas. Em 2005 foi onde ele perdeu essa hegemonia. Ele continuou disputando lá na frente, correndo pela Yamaha, só que ele teve apenas 5 vitórias, e foi um campeonato muito mais equilibrado. Nesse ano ele perdeu o título para o seu substituto na Honda, podemos dizer assim, que foi o Nick Hayden. Ele conquistou o título e o Valentino acabou ficando com o vice-campeonato. Em 2007 ele continuou na ponta, só que a moto não era a mesma coisa e os seus concorrentes demonstraram muito talento também e ele acabou ficando em terceiro lugar no campeonato, o que acaba não sendo ruim, né? Mas para Valentino Rossi ele quer ser campeão, quer vencer. E ele precisava voltar ao topo. E foi isso que aconteceu no ano seguinte,
em 2008. Nessa temporada ele conseguiu 9 vitórias, sendo 5 delas consecutivas. E isso fez com que ele disparasse no campeonato e não tivesse problema para conquistar o título, sendo o seu 6º caneco. No ano de 2009, Valentino, ainda pela Yamaha, conquistou o seu último título, pois já tem um tempinho já. Mas também, novamente, com uma certa tranquilidade, conquistou o seu 7º caneco num período de 9 anos. É uma coisa impressionante o domínio. E no finalzinho da década de 2000, ele começou, digamos que, passar o bastão para a próxima geração que estava chegando, principalmente com nomes como Jorge Lourenço, né? E também o Dani Pedrosa. Esse ano de 2009 foi uma competição entre eles que o Valentino se deu melhor. Só que depois daí, principalmente esses dois pilotos começaram a dominar a categoria na década de 2010. O Valentino continuou ali na moto velocidade, teve um período até que ele deixou a Yamaha, foi tentar desafios. Ele até tentou um período pela Ducati, a montadora italiana, onde ele correu durante 2 anos, 2011 e 2012, só que não conseguiu bons resultados, voltou para a Yamaha e ele ainda disputava, ganhava algumas corridas, ficava entre os primeiros colocados, só que infelizmente não voltou a ser campeão. Mas mesmo ficando mais velho, perdendo um pouquinho em relação aos seus adversários, ele continuou disputando, estando na ponta. Tanto é que até hoje ele continua correndo na Yamaha, só que não tem tido os bons resultados. O último período bom onde que ele correu e disputou o título, ganhando corridas, foi em 2014, 2015 e 2016. Depois disso, não teve grandes números. Tanto é que essa temporada atual de 2020, ele se encontra apenas na 11ª colocação no campeonato. Isso quando a gente terminou de fazer pesquisa para gravar o vídeo. Mas isso não tira a grandeza do Valentino Rossi, né? E a gente tem que enxergar como é que ele foi dominante, principalmente nesse período aí, na década de 2010, no seu início de carreira, início e meio de carreira. E a gente sabe que o tempo chega para todo mundo. E o Valentino Rossi hoje, como eu falei, passou o bastão para uma geração e agora está passando o bastão para outra geração que também está chegando. Para exemplificar melhor tudo isso que eu falei, dos títulos que ele teve, aqui vai alguns números para você perceber um pouquinho e também fazer algumas comparações com grandes pilotos da história. Saca só o que o Valentino conseguiu conquistar. O Valentino Rossi tem excelentes números e um dos principais nomes da categoria. Ele é o 2º maior campeão da história, com 7 títulos, atrás apenas do Giacomo Agostini, que tem 8. Ele também é o 3º a conquistar 5 títulos consecutivos, atrás do próprio D'Agostini e também do americano Michael Durham, que fez isso na década de 90. Ao todo, na categoria máxima da moto velocidade, Valentino tem 83 vitórias, 138 pódios e 59 poles. Se a gente for contar todo o período onde ele correu no Campeonato Mundial de Moto Velocidade, ele teve 410 largadas, com 115 vitórias, 235 pódios e 65 poles. Até este momento, como nós sabemos que ele está correndo ainda, ele soma 6.305 pontos. Isso, claro, pode aumentar, como ele corre até hoje, e quem sabe conquistando novas vitórias também. Eu sempre achei o Valentino o maior nome da história do motociclismo, né, nas corridas de moto velocidade. Isso foi colocado em dúvida quando eu conheci a história da competição e eu conheci o nome do Agostini, né, que foi o primeiro e o maior campeão até hoje da história. A emoção, nesses momentos, falam que a gente tem que ficar com quem a gente acredita mais. Como, por exemplo, se você pegar a Fórmula 1, o Michael Schumacher e o Hamilton têm muito mais números, né? Tem números maiores do que o Ayrton Senna.
Só que pra gente o Ayrton Senna é o melhor piloto do mundo, ainda tem esse posto. E eu vi o Valentino Rossi começar, eu vi o Valentino Rossi se desenvolver na categoria e vi ele sendo campeão e sendo dominante. Então desculpe, Giacomo Agostini, só que pra mim o Valentino Rossi é o maior piloto de moto de todos os tempos. E o Valentino Rossi, eu acho que acima de tudo, é um exemplo de convivência, de bom convívio. Porque apesar de ser um piloto extremamente agressivo, um piloto extremamente competitivo, ele era amigo de todos. Ele tinha esse carinho. Eu me lembro de algumas reportagens dele conversando com seus concorrentes e fazendo brincadeiras com ele. Isso mostra o quão ele é dedicado, mas principalmente ele é íntegro. E durante toda a sua carreira eu vejo ele muito assim. Ele tinha a maneira de competir, mas também se importava com quem estava do lado dele. E esse apelido aqui de Doctor não é à toa. Esse apelido de Doctor é exatamente porque ele era muito cirúrgico. Ele era muito detalhista e conseguiu grandes conquistas. Porque chegava na corrida, apesar das motos serem muito próximas umas das outras em questão de velocidade, de cilindrada, potência, ele conseguia dominar porque ele tinha algo diferente. Eu acho que o Valentino é um exemplo maior do que simplesmente um grande piloto, mas é um exemplo de como a gente deve ser numa sociedade. A gente vai ficando mais experiente, né? E as novas gerações chegam para aprender conosco. E o Valentino faz isso, ele ensina. Ele compete, mas compete ensinando. E eu acho que esse é o exemplo que tem que ficar pra gente. Vamos aprender quando nós somos jovens e vamos passar nossa experiência para os mais novos. É isso aí, galera. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado também por você ter ficado até aqui conosco. Então, se ainda não curtiu, curte aí. Comente o nosso vídeo, é super importante. Por favor, não esqueça de comentar. E também divulgue nosso trabalho para os seus contatos. Beleza? Fique ligado sempre. Se inscreva no canal. Fique atento. Novos vídeos sempre aos domingos, às 10 horas da manhã. Muito obrigado novamente. Fique com Deus. E até a próxima.